Fala, minha galera aí do primeiro ano médio do Centro Educacional Mundo Mágico. Vamos aqui para mais uma aula de geografia. Professor Fabrício Muniz aqui falando no conceito da globalização. Galera, na aula anterior, nós tivemos aí o conceito de globalização e a origem desse processo de globalização, né? Só para a gente recapitular, nós vimos aí que os primeiros contatos, né, externos, as primeiras movimentações de espaço geográfico, de deslocamento em espaço geográfico, e aí culminou com o período das grandes navegações do século XV, XVI. Esse primeiro momento aí desencadeou um processo mais contundente, né, de globalizar, né? Nós vimos que globalizar é interagir, é integrar as regiões. Com essas viagens, com esses momentos aí das grandes navegações, na verdade, o homem intensificou esse processo aí de globalização, ok? Na aula de hoje, né, pegando aí a parte 2 de globalização, nós vamos dar continuidade no processo de evolução do sistema de globalização. Nós vimos aí, obviamente, a origem, né? E agora nós vamos pegar o processo de evolução desse sistema globalizado. Como é que ele evoluiu até, por exemplo, chegar às considerações do mundo contemporâneo, um sistema forte e agressivo aí que nós vamos ver também ao longo desse processo das aulas. Essas características de transformação, você pegar lá dessas primeiras fases da globalização, o processo de criação de um mercado consumidor, a globalização ainda dentro de um capitalismo mercantilista, certo? Para a evolução dos processos evolutivos da globalização, nós vamos ter uma globalização mais de mercado, de capital, um capital evolutivo na questão das finanças, né? Nós vamos entender uma globalização econômica na qual todo o globo depende desse sistema para poder se estruturar. Ok? Vamos. Galera, tá aí a parte que eu falei para vocês, né? De todo esse processo aí das grandes navegações, século XV, XVI, está aqui o mapa lá atrás, ele demonstra o espaço, o deslocamento geográfico dessa busca de novos territórios aí que os europeus fizeram, né? Então, essa imagem, recapitulando, ela transmite, né, todo o processo de contato em que os europeus aqui chegaram em outros lugares, com contato com outros povos, com outras culturas, outros costumes, e aí eles puderam fazer a troca dessas características culturais, sociais, econômicas, né? Formação de um mercado consumidor, a busca e a consolidação desse mercado aqui com o conhecimento de novos povos, novos mercados. Dentro desse contexto aí das grandes navegações, fica assim estruturado os novos mercados aí dentro dessa concepção da globalização, que o homem passa a reconhecer outros locais, outros lugares de desenvolvimento socioeconômico e cultural. Beleza? Evolução da globalização. Veja, nós já vimos o início da globalização, né? Com todo esse movimento transitório. Nós vamos ver aqui a questão agora da evolução desse sistema globalizado, certo? A globalização é onda de evoluções ocorridas, principalmente nos meios de transporte e nas telecomunicações, fazendo com que o mundo encurtasse as distâncias. Veja, o sentido natural hoje de globalizar é encurtar as distâncias, né? Lembra que eu falei para vocês na aula 1 que, por exemplo, é possível a gente entender a cultura e os costumes
as práticas religiosas e tudo mais, por exemplo, de um indiano sem nunca ter ido na Índia. Por quê? Porque essas informações chegam até nós aqui do Ocidente, do Brasil, através de quem? Dos meios de telecomunicações. Ele coloca aqui, ó, os meios de telecomunicações evoluíram, pessoal, certo? Nós temos aí um grande exemplo como a internet, que você abre em qualquer página aí de pesquisa e rapidamente você encontra aquilo que você quer, né? Essa ferramenta internet, juntamente com esses mecanismos que ela dispõe, é uma evolução clara e evidente do processo de globalização que nós temos, certo? Da mesma forma, os transportes foram evoluindo. A gente vai pegar aqui alguns exemplos de transportes que evoluíram. Nós vamos ver situações nas quais, por exemplo, o homem nas grandes cruzadas andava a cavalo, de carroça, né? E esse período medieval ele foi evoluindo a questão dos transportes, principalmente a partir da primeira revolução industrial, porque deu aí a pressuposto, né, o pontapé inicial aí dos processos evolutivos por exemplo, a chegada das máquinas, onde aí nós tivemos a máquina a vapor, né? Tem a máquina a vapor, transporte de carga inicialmente, mas depois foi adaptado para o transporte de pessoas, certo? A tal máquina a vapor foi apelidada carinhosamente, quando chegou aqui no Brasil, Maria Fumaça, certo? Se vocês fizeram uma pesquisa lá, vocês vão encontrar ela como Maria Fumaça. E aí, com a evolução do próprio processo industrial, já na segunda revolução industrial, nós tivemos o motor a combustão, e aí veio a indústria automobilística, certo? E aí nós vimos já com indústrias que até hoje são multinacionais, grandes conglomerados econômicos, né? Empresas, marcas que imperam até hoje esse grande desenvolvimento, como a própria Ford, né? Que começou aí, uma gigante norte-americana e desenvolveu aí maciçamente os trabalhos da indústria automobilística. É só um exemplo de mais uma das gigantes que nós temos aí no mercado hoje mundial, certo? Com a terceira revolução industrial, isso veio assim de intensificar ainda mais com a utilização da máquina, do robô, né? A automação da indústria, a concepção de máquinas inteligentes, certo? Esse processo aí desenvolvido com muita tecnologia, pessoal, né? Com muita tecnologia. Isso vai provocar também consequências do sistema. Nós vamos ver um pouco mais na frente, já adiantando para vocês, já para irem pensando, a questão das consequências do desemprego que a automação provoca quando você substitui a mão de obra humana para da máquina e é programada e desenvolve um trabalho de forma mais eficaz, mais eficiente e menor tempo de trabalho. Certo? Então tem essas questões aí, nós vamos tratar na aula 3. Portanto, nessa segunda aula, na aula 2, nós vamos tratar aí desse processo evolutivo da globalização. Ok? Então, com o processo evolutivo da globalização, nós temos aí como pilares principais desse processo a evolução dos processos de telecomunicação e a evolução dos transportes. Quando esses dois segmentos aí evoluíram, a globalização ela andou mais, ela evoluiu junto com esses processos aí, ok? E aí nós vamos ter um quadro, pessoal, fantástico assim, que demonstra, né, os processos de evolução, para que vocês tenham uma noção, a dimensão
de quanto os transportes evoluíram nesse sentido, né? E, obviamente, os transportes têm a capacidade de encurtar as distâncias, de transportar pessoas, de transportar, na verdade, mercadorias. E essa capacidade de encurtar distâncias, de transportar, de fazer ligações com outras regiões, está dentro das características da globalização. Ok? Então, nós vamos ter aqui, pessoal, veja, um quadro onde demonstra, por exemplo, os transportes antigos. Nós vamos ter por aqui, por exemplo, as naus, né? Os navios aqui, as caravelas aqui dos portugueses do período do século XV, XVI, das grandes navegações. O homem utilizava para chegar, alcançar longas distâncias, atravessar o Atlântico, por exemplo, chegar ao Brasil ou contornar todo o litoral da África até chegar no subcontinente indiano, o famoso quê? Caminho das Índias, que vocês estudaram aí e reconhecem na disciplina de História, certo? Nós temos aqui os primeiros tipos de automóveis, pessoal, como ele era feito, né? Curioso, é como se fosse uma bicicleta aí, uma espécie de bicicleta, mas já era aqui automóveis, né? Muito rudimentares ainda, mas já funcionava aqui no combustível, já tem um motor a combustão aqui, era utilizado aqui petróleo como combustível fóssil, certo? Segundo a Revolução Industrial. Aqui, pessoal, o 14 bis, o famoso 14 bis, né, de Santos Dumont, brasileiro, pioneiro, visionário, aí que inventou o avião. O avião foi inventado por nós, brasileiros. Está aqui um grande brasileiro, né, na história do Brasil, uma grande personalidade do Brasil e do mundo. Desenvolveu aqui o primeiro modelo aerodinâmico de avião, certo? O 14 foi batizado como 14 bis. E aqui, pessoal, é a Maria Fumaça, o trem, a máquina a vapor, como eu disse a vocês, o combustível aqui era lenha, carvão, ou lenha ou carvão mineral, e aí vocês abastecia a caldeira e aí impulsionava todo o movimento, né, para deslocar o trem, a locomotiva e aqui os vagões que inicialmente transportava mercadoria e depois foi adaptado para transporte de pessoas, ok? Isso são os tipos de transportes antigos que eram utilizados ali naquela primeira fase ali do processo de globalização, alcançavam distâncias curtas em comparação à evolução desse tipo de transporte e também levava-se um período muito mais longo para poder chegar no destino final. Uma travessia do Atlântico, por exemplo, levavam-se meses para se fazer isso. E aí nós temos aqui a evolução desse sistema, né? Nós temos aqui o lugar das caravelas, nós temos aqui um navio, né, de carga, um cargueiro altamente tecnológico, com velocidade e capacidade de transporte gigantesca, né? E aí, em pouco tempo, ele faz uma travessia, um período aí, em alguns dias ele faz uma travessia do Atlântico, não levam meses para fazer isso, né? Nós temos aqui também os trens que se modificaram, se modernizaram, nós já temos aqui o trem elétrico, pessoal, certo? Da modernidade, do uso da eletricidade, ok? Nós temos aqui as entregas de mercadoria, tipo via postal, como por exemplo o Sedex, que nós temos aí, que é uma forma rápida de envio de mercadoria, certo? Nós temos aqui também os caminhões, que as rodovias hoje perfazem, principalmente aqui no Brasil, a maior malha de transportes do Brasil é transporte rodoviário, uma das maiores do mundo. Obviamente, outros países utilizam muito as suas hidrovias, ferrovias, que no Brasil a gente utiliza muito mais
as rodovias, ok? E aqui nós temos o avião, pessoal, olha a diferença do 14 bis para um Boeing aqui, que agora transporta aí centenas de pessoas, e aí faz isso, uma travessia, por exemplo, de um Atlântico, travessia do Atlântico, Brasil, Europa, por exemplo, né? Em algumas horas você faz esse trajeto aí, porque ele sobrevoa numa velocidade muito grande. Então, essa evolução, né, da direita para a esquerda, essa evolução aqui dos tipos de transportes é uma evolução da globalização, certo? Quanto mais rápido, quanto maior foi, mais produtos ou pessoas você levar aos meios de transporte, maior será o aporte globalizado que ele possua, né? E a amplitude que ele vai alcançar. Então, a globalização evoluiu juntamente com os meios de transportes e, como falei para vocês, também com os meios de telecomunicação, certo? A gente tem uma ideia aqui do tocante, nós vamos ver aqui a velocidade imposta através daqueles veículos, né? Os meios de transporte. Em 1500 a 1840, pessoal, velocidade de carruagem ou de barcos à vela, 16 quilômetros por hora. Veja a velocidade, 16 quilômetros por hora. Né? Um corredor aí, um velocista, até anda até mais, certo? Nós temos aqui, 1850 a 1930, velocidade das locomotivas a vapor, 100 quilômetros por hora. Barcos a vapor, 57 quilômetros por hora. Veja que já evoluiu. 16, as caravelas, tal, os barcos, para 57, certo? Nos anos 50, e com o passar do tempo vai se evoluindo. Né? Jatos de passageiro alcançava aí de 480 a 640 quilômetros por hora, uma velocidade a jato supersônica aí fantástica, certo? Já nos anos 60, veja, já nos anos 60, jatos de passageiro alcançava aí 800 a 1.100 quilômetros por hora, pessoal. Então, vocês percebam aí que ao passar do tempo, a evolução da tecnologia proporcionou a esses mecanismos uma evolução também na sua maneira de transportar e na sua capacidade de transportar no tempo relativo disso aí, certo? Então, um fator imprescindível para a evolução da globalização é a evolução também da tecnologia. Hoje, por exemplo, nós temos aí jatos supersônicos, né, com velocidades muito superiores a essas aí, e nós temos, por exemplo, o trem-bala, certo? Muito utilizado no continente europeu, no continente asiático, ali, na China, Japão. São trens que desenvolvem uma velocidade absurda e que vocês chegam assim de um país para o outro em questão de horas, né? Como se você estivesse indo de um estado para outro aqui, ou, por exemplo, de Sergipe para o estado da Bahia, né, que é vizinho, ou o estado de Alagoas, que é vizinho aqui. Então, uma velocidade muito elevada. E isso porque os mecanismos de transporte se evoluíram bastante nesse sentido, ok? E aí nós vamos ter aqui a questão da globalização e o capitalismo. Olha. A globalização e o capitalismo são sistemas que andam unidos. Eu costumo dizer, inclusive, que a globalização é uma ferramenta quase que perfeita do capitalismo. É a globalização que acaba impulsionando as práticas capitalistas. A globalização é como se fosse a vitrine para o capitalismo. Ela demonstra os produtos, ela exibe como eles funcionam, ela fascina as pessoas, elas induzem
globalização, ela induz você a desejar aquele produto, certo? E nisso o capitalismo só agradece, porque a relação de compra e venda e de consumo é bem a cara do capitalismo. Com a globalização, o processo de expansão do capitalismo constituiu a, a chamada economia global, pessoal, que teve a tecnologia como propulsora, olha, fase mais avançada do capitalismo, que nós vamos também mais na frente estudar a questão aí das fases do capitalismo, mas a gente está falando aí do capitalismo econômico, o capitalismo dos conglomerados econômicos, o capitalismo atual, pessoal, certo? Então, o capitalismo ele depende muito da globalização para poder se estruturar, se desenvolver, se multiplicar, certo? E a globalização funciona aí como uma ferramenta perfeita nesse processo aí de desenvolvimento do capitalismo. Nós vamos ver na frente, mais na frente, o porquê desse sistema ser tão unido aí à globalização, certo? E aí, para fechar a aula de hoje, nós vamos trazer para vocês aí, ficar no pensamento, as grandes corporações econômicas. Olha, nós temos aí o mapa mundi, né? Travestido, pessoal, de quê? Das grandes marcas, né? Das grandes corporações, dos grandes conglomerados econômicos aí. Nós temos outros aí, mas esses aí, eles representam os demais, né? São empresas multinacionais, certo? Que têm gigantes dos mercados onde atuam e uma capacidade incrível de reprodução do capitalismo. E aí nós vamos ver com mais calma esse quadro, de que forma cada uma delas funcionam dentro desse processo de globalização. Elas estão unidas, elas estão globalizadas. Nós vamos entender como funciona a globalização e funcionando o movimento do processo capitalista pelo mundo inteiro. Até países que se dizem que não possuem uma economia de mercado livre, que é o capitalismo, né? Não se intitulam capitalistas, acabam sim desenvolvendo práticas e conceitos do capitalismo quando você tem uma intercomunicação entre essas marcas aí, essas gigantes do mercado mundial financeiro. Ok? Mas aí fica para a próxima aula, parte 3, onde nós vamos concluir e discutir todos esses fatores aí dos processos globalizados. Ok, pessoal? Ficam todos com Deus. Até a nossa próxima aula. Forte abraço para cada um de vocês.